Bom, turma, então estamos aqui, mais uma videoaula a respeito dos diferentes métodos de pesquisa e agora nós demos uma evolução, né? Vimos o último na aula passada, agora nós vamos ver a teoria anarquista de Faraday, correto? Ele chama de teoria anarquista, ele tem esse nome meio estranho, né? Por quê? Porque ele tenta revolucionar, ele tenta anarquizar as ideias e os conceitos sobre o que é ciência, como ela deve ser feita, o papel do pesquisador. Então ele literalmente, ele anarquiza tudo, tá? Então por isso esse termo. Mas eu já vou explicar por que ele usa esse termo com um pouco mais de detalhe. Então vamos começar, vamos ver, tá? Bom, a primeira coisa que ele chama a atenção, inclusive o livro dele, se eu não me engano, o título do livro é Contra o Método, tá? Por quê? Porque se a gente vem vindo até agora, se vocês vêm entendendo, todos os métodos de pesquisa, eles seguem regras fixas. O indutivismo ingênuo, o falsificacionismo, o modelo de estrutura, o modelo da evolução temporal, todos eles seguem regras, seguem etapas, e eles dizem o seguinte: se seguir essas etapas, se seguir essas regras, o resultado vai ser obtido. Invariavelmente, no suprassumo, é isso que eles dizem. E é isso que a comunidade científica prega. É um jogo de regras. Segue as regras, ganha o campeonato. Não segue as regras, não ganha. Então, Faraday foi o primeiro a revolucionar e, literalmente, a tentar acabar com essa ideia. Porque ele introduz um conceito que ele chama de vale tudo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a ciência não é a única resposta. O método científico não é a única resposta. Ele diz que tudo pode ser válido. Porque ele começa a ver, e nós vamos já entender daqui a pouco, né, que a parte mais importante, a peça fundamental da pesquisa, não são os paradigmas, não são os equipamentos, não são as leis, não são as teorias. É o indivíduo, é o pesquisador. Então o que acontece, né? Quando tu diz assim, ó, eu tenho que seguir regras fixas. Quando eu digo que essas regras são universais, elas acabam não sendo realistas e muito menos elas acabam sendo perniciosas. O que ele quer dizer com isso? Não é realista porque supõe uma visão por demais simples de quem? Dos talentos do homem. E ao tu impor essas regras fixas, tu não encoraja ou causa o desenvolvimento pessoal e particular. Então o que ele está querendo, o que ele questiona é que quando tu usa regras fixas, tu impede a pessoa de descobrir coisas novas, de criar, de dar chance de criatividade. Parece estranho, mas não é. Eu vou falar um exemplo de um documentário que eu vi a respeito de matemática. Aí eles estavam falando um caso particular de um indiano, pouco depois da época de Cristo, eu não me lembro o nome dele, tá? Mas eu me lembro dos fatos. Ele era uma criança, esse indiano era uma criança de pais ricos, mas de comerciantes que viajavam muito. Como eles viajavam muito, a criança, né, esse indiano, não conseguia se matricular nas escolas convencionais que tinham na época. Então ele não ia à escola. E aí o que aconteceu? Ao não ir na escola, ele não foi formalizado com o conhecimento, por exemplo, no caso aqui, matemático da época. Então ele não foi doutrinado. Ele não aprendeu regras fixas a respeito de como realizar somas, subtrações, multiplicações. E ao não fazer isso, ao não ter esse conhecimento, ele criou um novo método de pensar a matemática, ele encontrou maneiras diferentes que as convencionais de somar, subtrair. E isso fez com que ele avançasse a matemática seguindo outros preceitos. O produto final dele revolucionou a maneira como a matemática da época era vista. E nós trazemos muito desses conceitos até hoje. Pelo que eu entendi do documentário, é a base de muitos métodos matemáticos. É essa visão revolucionária.
Só foi possível, a grande conclusão do documentário é que esse novo método revolucionário para a época só foi possível ser atingido porque a pessoa que o criou, quando criança, não foi educado da maneira normal. Ele teve criatividade, ele teve espaço para poder desenvolver novas ideias. Então, nesse ponto é que Faraday está defendendo. Não aprisione o homem, não aprisione, não tolha dele a sua criatividade. Porque ao fazer isso, tu está fazendo com que a ciência não evolua. Porque novas ideias não vão surgir, novas ideias não vão poder ser testadas, não há criatividade em usar as ferramentas. Tu vai acabar aprendendo que soma 2 mais 2 é desse jeito, é 4. Mas às vezes pode não ser desse jeito, pode ser de uma outra maneira. E aí os resultados são diferentes. Ele também diz que é perniciosa porque ao fazer isso, ao tu tolher do homem essa capacidade, tu acaba fazendo com que ele perca a própria característica que o torna homem. Então tu tira o que ele chama, que ele diz que tu perde a humanidade. Tu torna o ser humano uma máquina. É como um robô, é quase a mesma coisa, usando aqueles métodos, é quase como dizer o seguinte: siga essas etapas. Tu é um robô bem programado. Teu grau de liberdade é muito pequeno para tu decidir o que fazer. E é isso que ele é contra. Faraday é totalmente contra essa rigidez. Porque ele é contra, né, forçar o pesquisador a escolher entre teorias. Ele acha que ao fazer isso, os métodos convencionais obrigam a pessoa a optar por A ou por B. Eu quero fazer o cálculo do círculo, qual é a fórmula que eu uso? Se eu tivesse duas, no caso, aqui não tem, né? Mas se eu tiver duas fórmulas, se eu tiver dois métodos, e eles podem fornecer informações diferentes, ele diz por que eu tenho que obrigar o meu pesquisador a escolher por um ou por outro? Ele diz, não é obrigado, é por isso que ele diz vale tudo. Porque ele diz assim, ó, a ideia que ele defende é, se um pesquisador utiliza um método para encontrar uma resposta, e outro pesquisador usa outro método para encontrar a mesma resposta, por que só um deles é válido? E se de repente no processo de pesquisa, apesar de trilharem caminhos completamente diferentes, quem diz que eles não vão convergir para o mesmo ponto se eles estão fazendo a mesma pesquisa? Ou melhor ainda, quem diz que ao fazer essas pesquisas com óticas diferentes, com caminhos, seguindo caminhos diferentes, cada um não vai encontrar novas ideias tão revolucionárias quanto o próprio final. Então o caminho é muito importante. Mas quem é que tem essa liberdade de escolher o caminho? Faraday defende claramente, é o pesquisador. Ele tem todo o direito de usar as informações que ele acha necessário. E é dele essa escolha, não é do método. Né? Então o que acontece? Não se prenda. A ideia dele é bem simples. Não se prender a ideias rígidas. Então nesse contexto é que ele diz vale tudo. E vocês já vão entender por quê. Porque ele questiona até a própria ciência como válida. E já vamos explicar isso. Vai embora. Então o que acontece? Qualquer ideia, qualquer método, qualquer filosofia, se forem certos, vão encontrar o caminho, vão encontrar a solução, né? E aí se sustenta por si só. Mas aí vem uma pergunta, né? Então tá, se vale tudo, se qualquer pesquisador pode usar o conhecimento que tem, como é que eu vou diferenciar o cientista do charlatão, né? E aí ele tem uma resposta. O charlatão vai acabar se verificando pela pesquisa realizada, contenta-se geralmente em defender o ponto de vista de sua forma original, não desenvolvida ou não desenvolvida metafisicamente e que não está de forma alguma preparada para testar sua utilidade em todos aqueles casos que parecem favorecer o oponente. Traduzindo isso, o charlatão, ele está tão rígido, ele não sabe fazer aquilo, que se tu contesta, ele não se defende, ele só diz, não aceito. Não, mas a tua teoria não funciona, olha aqui,
em vez de repensar a própria teoria, ele só diz, tá, eu não aceito o que tu está me dizendo, eu não enxergo isso que tu enxerga. Esse é o charlatão, né? Ele trata de refutar qualquer coisa que fale contra a teoria dele. Ao invés do que? O bom pesquisador, aquela pessoa que não é um charlatão, o que vai acontecer? Ele vai tentar retroalimentar aquela informação e melhorar a teoria dele. Então essa é a maneira como o Feynman tenta se defender com essa pergunta. Bom, mas se vale tudo, qualquer charlatão aí vai criar uma teoria, vai criar uma ideia, né? Não, espera um pouco. O verdadeiro pesquisador, o verdadeiro cientista, ele está aberto a ideias novas. Então ele está pronto para contestar até que a ideia dele não tenha mais contestação, que seja aceita pela maioria. Então ele aceita essa questão. Tá? Então vamos lá. Aí também ele entra com outro conceito, a incomensurabilidade. O que isso quer dizer? Né, é interno ou não, dependendo do contexto, aqui ele está dizendo que não é mensurável. Então ele não pode ser medido, correto? Então como é que uma teoria vai ser mais válida do que a outra? Não, ele diz que as duas valem a mesma coisa. Eu não posso dizer que, de repente, o processo que eu uso para fazer um cálculo seja melhor ou seja pior do que outro. Por quê? Lembrem, ele defende o uso, a liberdade do pesquisador. Então, de repente, para mim, eu posso ter uma facilidade de utilizar uma ferramenta matemática, ou física, ou química, ou seja lá o que for, de um jeito. Se torna fácil para mim fazer daquele jeito. Mas se eu tentar fazer de outro, vai se tornar impossível para mim resolver aquele problema. Por que eu tenho que tentar uma técnica, ou um modelo, ou alguma coisa, uma ideia, que eu não consigo sintonizar e vai se tornar impossível a minha tarefa? Aí eu não vou conseguir realizar. Então eu tenho que ter a liberdade de escolher. Mas como é que eu vou escolher se estão me dizendo que a teoria A é mais bem aceita do que a B? Ela é melhor do que a B. De repente a B é aquela que funciona comigo. Estão entendendo a questão? É isso que ele chama de incomensurabilidade. Tu não pode medir teorias iguais ou diferentes, semelhantes, tu não pode usar a mesma medida. Nesse ponto, não se pode medir. A eficiência vai ser medida pelo alcançar o resultado. E quanto mais próximo ou mais preciso for esse resultado. Então isso é um conceito muito importante, correto? Que junto com os outros também vai montar a ideia. Vamos lá. Então, existe também... E aí ele entra agora, a Feynman entra com uma coisa muito legal. Ele consegue entender o fator subjetivo da pesquisa. Como assim subjetivo? Subjetivo no seguinte. Se tu começa, por exemplo... Eu vou botar um exemplo que não é da ciência, mas vai elucidar bem. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete de abacate. Tá? Gosto de sorvete de abacate, gosto de sorvete de pistache, gosto de sorvete de abacaxi, correto? Mas eu não gosto de outros sabores. Eu não me lembro um que eu não goste agora, mas por exemplo, sei lá, se fizesse um sorvete de ovo, não ia me agradar, correto? Bom, tá bom, é um direito, eu tenho o direito de escolher. Só que onde é que está a subjetividade que ele levanta? É que assim, ó, se começarem a me perguntar por que eu gosto do sorvete de abacaxi, eu vou dizer não, porque ele tem um sabor ácido, porque ele tem um sabor assim, tem um sabor assado. Tá? Porque eu gosto da textura. Tá, mas por que tu não gosta do outro? Tá, eu não vou dar os meus motivos. Mas se a pessoa começa a perguntar muito por quê, tá, mas por que tu gosta mais do ácido do que mais do básico? Vai chegar um momento em que eu não vou saber explicar o porquê que eu prefiro uma coisa a outra. E aí fica subjetivo. Ele aceita essa subjetividade. Que há fatores intrínsecos fora do controle do pesquisador para escolher aquilo. Então, vejam, ele está olhando para o pesquisador, ele está olhando para a interação entre o pesquisador e pesquisa. Pesquisa-pesquisador. Então ele aceita, e por isso que é o tal do vale tudo, ele aceita que de repente para uma pessoa aquela teoria, aquele conjunto seja válido e o outro não. E ele não vai saber por quê. Que nem eu gosto mais de sorvete de abacaxi, eu não gostaria de tomar um sorvete de ovo. Mas eu não sei explicar a fundo. Eu consigo achar alguns parâmetros. Estão
Então eu gosto do sabor, eu não gosto do outro sabor, eu gosto da cor, da textura, ou não gosto da textura e da cor. Mas vai chegar lá no fundo e eu não vou saber explicar assim, ó, tá, mas realmente não sei. Tá? Então é por isso que ele coloca essa questão do fator subjetivo. Tá? Ou seja, escolhemos nosso modo de pensar e pesquisar não por conhecimento ou por lógica ou por eficiência, mas simplesmente por opiniões que não têm argumento. No fundo, no fundo, no fundo, tu pode achar todas as explicações que tu quiser, mas ele diz, tu realmente não sabe por quê. Isso é ruim? Não, não é não. Tá? Vamos lá, próximo. Então, o que acontece? Ciência não é melhor que outras áreas do conhecimento. Isso aqui, até aqui, a coisa ainda podia ser bem aceita, a comunidade científica engoliria, mas agora, quando chegou nessa área, quando o Farabian começa a defender, dizendo que ciência não é melhor que outras áreas do conhecimento, aí a coisa ferrou. Aí a coisa não deu certo. Aí ninguém mais começou a dar muito valor para ele e começaram a contestar. Por quê? Como assim ciência não é melhor do que outra área do conhecimento? Está querendo me dizer que religião é melhor que ciência? Que esoterismo é melhor que ciência? Que o conhecimento não científico é melhor ou é igual? Para ele é. Aí é que está a questão. Para ele é. Por quê? Porque um outro modo de pensar não significa exatamente que esteja errado. Só significa que é um outro. Agora, tu pode não compreender. Tu pode ter dificuldade de compreendimento. É uma questão. Agora, o fato de chamar certas coisas por um nome, chamar por outro, encontrar explicações diferentes, não quer dizer nada. Então, para ele, por exemplo, religião, esoterismo, qualquer forma de pensamento que pudesse, então, explicar e prever o fenômeno, não teria por que não valer. Vou botar um exemplo bem simples, tá? Talvez não seja muito comum, mas ele exemplifica bem. Uma vez eu estava assistindo um filme que se passava no Oriente, então no caso na China, né? E casualmente, não sei porquê no enredo do filme, eu não me lembro, mas alguns médicos estavam passeando pela China, estavam em alguma atividade lá na China, e eles estavam no momento em uma cidade onde estava tendo uma reunião, uma convenção de médicos chineses, né? Um simpósio, alguma coisa assim. Então os médicos se reuniam, todos os médicos chineses se reuniam e trocavam informações entre si. E aí esses médicos que eram então do Ocidente, não eram do Oriente, foram convidados a assistir, queriam saber se queriam assistir, eles quiseram, para poder ver o que é que a cultura chinesa tinha de melhor da medicina. Então eles chegaram no momento em que um dos médicos estava explicando e tinha uma figura humana desenhada no papel, bem grande. E aí ele estava explicando que o Sol interagia com a Lua e que então fazia reflexo, não sei, dava o nome de alguns astros e colocava aquele mapa todo desenhado, com linhas, né? Bom, o que aconteceu? Os médicos do Ocidente olharam aquilo, como assim? O Sol, a Lua? O que eles estão falando? Isso não é medicina. Para o ocidental, aquilo não era medicina. Ele ficava falando de astronomia, porque chamava de Sol, de Lua. Por sorte, aí que vem a grande cena do filme, um dos colegas chineses tinha estudado na escola chinesa e também tinha estudado na escola ocidental, né? Então ele tinha conhecimento das duas áreas. O que aconteceu? Depois da explicação do médico que estava falando sobre Sol, Lua, Marte, Júpiter, ele disse, com licença, posso explicar para os nossos colegas ocidentais o que o nosso colega explicou? E aí ele troca as palavras. Em vez de Sol, ele usou o cérebro. Em vez de Lua, o fígado. E ele traduziu os nomes dados àqueles órgãos, e aí o que ele tinha explicado passou a ter sentido para os ocidentais. Vejam, era uma maneira deles explicarem o fenômeno. Várias partes da medicina chinesa, né, o Duyin, a acupuntura, que
que também fazem parte da cultura japonesa e outros, eles se derivam de um entendimento diferente de como funciona o corpo. E funciona, dá certo. Então não é porque eles entendem que as conexões elétricas do corpo se dão por caminhos energéticos, que não significa que não seja nervos, que não seja outra coisa, eles só falam uma língua diferente. Então aí que entra, né? Nada, nenhum é melhor que o outro. Ciência não é melhor que outros conhecimentos, só são maneiras diferentes. Agora, tem que ser respeitadas no sentido do seguinte, para ele é muito fácil. Lembra da teoria do charlatão? Então, faça a mesma coisa aqui. Então, veja se aquilo consegue explicar, prever, e principalmente se aquilo aceita ou não ser combatido, ser esmiuçado, né? E então essa é a grande questão para ele. Mas para ele não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque a ciência para ele pode ser uma ilusão, tá? A ciência pode ser só mais um meio. Vamos seguir. Traduzindo, religião e misticismo podem trabalhar lado a lado com a ciência. Podem. Não é do cunho popular, por exemplo, que ao observar a teia de aranha, a gente consegue saber o tempo? Se vai chover, se vai ter sol? Muitas pessoas fazem isso. Olha uma teia de aranha, se ela estiver toda murchinha, né? Se estiver toda caída, não, vai chover. Aí se ela está toda tensa, né? Está toda esticada, hoje vai fazer sol. Isso é um conhecimento popular. No começo, era ridicularizado. Não era científico. Até que entenderam a relação entre a tensão do fio com a umidade relativa do ar. Adivinhem só? É o mesmo conhecimento aplicado para os primeiros instrumentos de medida de umidade do ar. Eram fios de cabelo. E aí, de acordo com a umidade do ar, a tensão aumentava, a tensão dos fios de cabelo aumentava ou diminuía, e eles sabiam a umidade do ar. Então vejam, um conhecimento não científico, que era ridicularizado, depois foi finalmente entendido e foi traduzido de uma maneira científica para explicar. Estava errado desde o início? Não. Então é isso que ele está levando, tá? Religião e misticismo podem trabalhar lado a lado, porque muitas vezes só estarão falando coisas diferentes de maneiras diferentes. Só que tu precisa traduzir, precisa ter a tecla SAP na cabeça, tá? Vamos embora. Então, o que Faraday está... Por que ele chama de anarquismo científico? O que ele está defendendo? Ele está defendendo a liberdade do indivíduo, correto? Por que o indivíduo não pode ser livre para poder pensar e pesquisar? Por que ele tem que seguir regras rígidas? Ele diz, não, liberta esse cara, deixa ele trabalhar, tá? Ciência em si não é para ser presa, escravizada, nem institucionalizada. Por que ele está dizendo isso? Porque é o que muitas vezes acontece. Quem trabalha no meio científico, quem faz pesquisa, vê isso muito claramente. Ciência acaba sendo presa, escravizada, institucionalizada por quase todos. Por quê? Porque acaba sendo uma fábrica que tem que atender clientes. Vou dar um exemplo, correto? A pesquisa do DNA humano. Bom, durante muito tempo sempre se soube que existia o DNA, sempre se soube assim, desde o momento que foi descoberto. Durante muitos anos, a pesquisa do DNA foi subestimada, foi subvalorizada, foi subincentivada. Tá? Tinha verba de pesquisa? Claro, tinha. Não teve problema nenhum, verba sempre existia. Mas era aquela coisa, tem que dividir com outras áreas da ciência. Bom, teve um período da pesquisa do DNA que simplesmente deu um boom. Por quê? Porque veio o tal do mapeamento do genoma humano. Só que isso não seria possível se fosse feito em escala local. Um pesquisador ou um grupo de pesquisadores, uma universidade não daria conta de pesquisar todo o genoma humano em tempo hábil. Claro, faria, mas levaria muito tempo. Então o que se fez? Se fez um mega projeto quase que a nível mundial, correto? E se desviou no sentido de orientar, né? Se orientou toda a verba possível para essa pesquisa.
Então, um pesquisador que quisesse fazer uma pesquisa sobre genoma humano e mostrasse que funcionava, nem se questionava muito. Mandava o dinheiro, desde que ele contribuísse, estava feito. Então foi aquele ano, foi aquele período de anos em que os pesquisadores dessa área extrapolaram. Eles ganharam dinheiro para equipamento, para computador, para tecnologia, para tudo, sem muitos questionamentos. Enquanto que outras áreas estavam tendo que provar por A mais B porque o dinheiro estava curto. Mas estava curto por quê? Porque estava sendo destinado a uma outra pesquisa maior. Vejam, isso é uma escravidão. Ou seja, o objetivo era, precisamos dessa informação, só vamos dar dinheiro para quem? Para quem nos dá essa informação. Vamos tirar o dinheiro do resto. Então, nesse sentido, tu acaba aprendendo a pesquisa. Porque o pesquisador lá da biologia, que de repente naquele ano queria pesquisar sobre, sei lá, o teor de clorofila numa planta que ainda ninguém descobriu, ele viu que ele não ia ter dinheiro. Então ele preferiu fazer o quê? Transformar a pesquisa dele em descobrir a sequência de 0 a 10 do genoma humano para ter dinheiro. Sem dinheiro, sem pesquisa. Sem pesquisa, sem publicação. Sem publicação, sem dinheiro de novo. Entenderam a mecânica? Então isso acaba escravizando o próprio pesquisador. Se tu pesquisa o que eu quero, eu te dou dinheiro. Se tu pesquisa o que eu não quero, eu não te dou dinheiro. Isso é uma forma de escravidão. E aí o que acontece? Tu institucionaliza a pesquisa. Tu institucionaliza a própria ciência. Tá? E aí ele diz o seguinte, não é isso. Ciência, ela é humana e ela é humanizadora. Ou seja, quem tem o direito de decidir é o próprio homem. Então ela é humana. Então, acima de tudo, ciência é humana. E ela tem um papel vital na visão de Feyerabend. Ela deve ajudar a humanidade a melhorar e a crescer. Ela deve ser humanizadora e não escravagista e não determinada pelos interesses de A ou B, de política ou economia. Ele defende muito isso. Tá? Então, tanto a própria ciência como o cientista não pode ser aprisionada pela sociedade em querer dar respostas que somente agradem a ela. Esse é o grande segredo. Então, se a pesquisa for, vamos colocar assim, ó, se uma pesquisa for lançada, mas isso aconteceu, tá? As pesquisas iniciais sobre o tabaco, sobre o fumo, as grandes empresas pagaram médicos, biólogos, vários pesquisadores para ver os efeitos que o tabaco teria no corpo humano. O que eles fizeram? Mas eles orientaram, né? Toda pesquisa deve provar que o tabaco não faz mal. E foi isso que foi apresentado. Eu mesmo vi filmagens da época, onde então foi feito quase que um inquérito mesmo, né? Foi feito um processo todo, e as empresas de tabaco, de cigarro, provaram cientificamente que o cigarro não fazia mal. Vejam, respostas que somente agradem a elas. Foi o que aconteceu. Em menor ou maior escala desse fenômeno, a maioria das pessoas não gosta muito que a ciência prove que eles estão errados. Não gostam. Então não, refutam. Se tu faz a pesquisa que eu quero ouvir, sobre o que eu quero ouvir, eu vou te ouvir. Se não, eu vou refutar. E ele diz, não funciona desse jeito, tá? Bom, é um resumo desse método, mas vocês podem ver o quê? Esse pesquisador, esse Feyerabend, é o primeiro que olha para a pesquisa, não do ponto de vista de ciência, não do ponto de vista só de um método, ele vê o seguinte, o pesquisador. Então vejam, a cada momento, em cada evolução, pontos diferentes da pesquisa e da ciência são vistos. Esse eu coloco por último aqui. Claro, tem muito mais outros métodos, correto? Mas eu pego os mais importantes, aqueles que eu julguei mais impactantes para poder começar a estudar. Tá? Eu acho os mais importantes. Não que os outros não sejam, eu só disse é mais importante quando está começando a estudar. Depois tu vai para o restante. Ok? Então eu convido todos vocês a lerem livros a respeito dos diferentes métodos.
Convido vocês a lerem o livro da qual eu retiro muitas dessas informações, onde me baseei essas videoaulas, que é o livro do O que é Ciência Afinal. Tá? É um livro muito bom, ele traz esse compêndio todo, só que ele é um livro difícil de ler. Tá? Ele é um livro que traz muita opinião do autor. Então quem não está acostumado a ler livros de filosofia, livros que tragam a opinião do autor, talvez seja um pouco difícil de ler, mas leiam primeiro para julgar. Nós teremos mais uma videoaula, né, que será a última que encerra esse ciclo, que mostrará o que é um método chamado método atual de pesquisa. E aí nós vamos tentar ver qual foi a contribuição desses diferentes métodos que nós vimos para este, então, que é considerado o modelo mais atual, correto? Mas isso é para a próxima videoaula. Então vamos se encontrar daqui a pouco.